é castelo forte, mão, defesa e armamento. Bom dia, amigo, amiga, membro. Quero vir te saudar com a passagem bíblica do livro de 2 Reis, capítulo 1, o versículo 3, que nos ensina: Mas o anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbe, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias e lhe perguntasse assim: Por que estão indo consultar Baal-Zebude, o deus de Ecrom? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Através desse versículo nós podemos perceber como Deus ficou incomodado com a atitude do rei de Israel, que abriu mão do seu Deus, que abriu mão da sua fé para se entregar diante de uma outra divindade, para consultar um outro Deus. Nós podemos olhar para dentro da nossa realidade e podemos perceber que ainda hoje isto acontece. Quantas são aquelas pessoas que foram fiéis, tementes ao Senhor, mas diante do primeiro problema de saúde, abrem mão da sua fé e acabam se entregando a outros deuses, a outras formas de adoração, ou muitas vezes caindo inclusive na mão de charlatões. Nesse sentido, quero trazer a história de uma senhora. Ela estava, por sua vez, tendo dificuldades com a doença do câncer. E ela abriu mão do tratamento que ela estava fazendo, de quimioterapia, radioterapia, ao lado dos seus médicos. E acabou se envolvendo numa outra igreja, onde por sua vez o pastor era curandeiro e ele prometeu que ele iria lhe curar. Que todo aquele dinheiro que ela estava gastando com medicamentos, com consultas, com transporte, que isso tudo fosse entregado como uma oferta ao Senhor. Aquela mulher piedosamente acreditou nas palavras daquele pastor, que ela ia ficar curada. Porém, o tempo foi passando e a cura não vinha sobre ela. Ao contrário, cada vez ela estava mais doente, cada vez mais enfraquecida, e o câncer tomando conta do seu corpo. Quando ela estava prestes a falecer, ela se deu conta do seu erro. Ela voltou ao encontro dos seus médicos, queria novamente recomeçar a quimioterapia e a radioterapia. Os médicos novamente lhe consultaram e perceberam que já era tarde demais. O câncer havia avançado. Como ela estava tão perdida com aquele pastor, ela finalmente acordou para a realidade. Voltou para a sua igreja de origem. Pediu para que o pastor da sua comunidade, uma igreja séria, viesse ao seu encontro, lhe desse novamente a Santa Ceia e também pudesse assim lhe dar a bênção final. O pastor o fez, ela se reconciliou com a sua comunidade de origem e partiu em paz. No entanto, a família daquela senhora ficou marcada, porque eles perceberam que ela abriu mão da sua igreja, ela abriu mão do tratamento médico e foi iludida, foi enganada por um pastor que prometeu cura, o qual ele não foi capaz de cumprir. Através dessa triste história, nós podemos perceber o quanto ela é parecida com a história do rei Acasias. Ele também abriu mão de Deus para adorar um outro Deus e não obteve a cura. De igual forma, é horrível estar doente, é horrível sofrer com câncer ou com outras doenças que afligem a nossa humanidade como um todo. Mas neste momento, mais do que nunca, precisamos também mostrar a nossa fé, mostrar a nossa confiança. Pois a tentação que aquela senhora caiu, a tentação que o rei Acasias caíram, elas ainda estão diante de nós. Sempre vão aparecer outros deuses, vão sempre aparecer pastores, curandeiros e por aí segue, prometendo mundos e fundos. Mas o puxão de orelha do profeta Elias, esse continua bem atual, que nós não devemos nos perder, que nós não devemos nos desviar. Mas apesar de toda e qualquer doença, apesar de todo e qualquer problema,
Nós precisamos sempre de novo orar e confiar que de uma forma ou de outra Deus estará agindo sobre nós. E se for da sua vontade, Ele nos trará a cura. E se Ele não nos curará, que Ele também possa vir e nos trazer a sua paz. Mas que de uma forma ou de outra, precisamos continuar firmes, fortes e fiéis a Deus, hoje e sempre. Amém.